Boa noite a todos. É sempre uma grande alegria ter vocês aqui conosco, nesta casa de orações. Então, sejam todos muito bem-vindos, sintam-se bem acolhidos e à vontade. Para o nosso início de hoje, nós vamos chamar a Marisa para fazer a prece de harmonização. Na sequência, temos a Mari, a leitura de harmonização, a prece inicial da Mari. Na sequência, a Maria Aparecida, nossa palestrante da casa. Afetividade conflitiva, o tema dela para a noite de hoje. Obrigada. Boa noite. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. Eu vou ler uma mensagem do livro Coragem, do Chico Xavier, Espíritos Diversos. Abençoa também. Diante das vozes dos braços que te amparam na enfermidade, coopera com os instrumentos da cura, abençoando-te a ti mesmo. Em qualquer desajuste orgânico, não condenes o corpo. O operário há de amar enternecidamente a máquina que o ajuda a viver, lubrificando-lhe as peças e harmonizando-lhes os implementos, se não deseja relegá-la à inutilidade e à secura. Abençoa teu coração, é o pêndulo infatigável, marcando-te as dores e alegrias. Abençoa teu cérebro, é o gabinete sensível do pensamento. Abençoa teus olhos, são os companheiros devotados na execução dos compromissos que a existência te confiou. Abençoa teu estômago, é o servo que te alimenta. Abençoa tuas mãos, são antenas no serviço que consegues realizar. Abençoa teus pés, são apoios preciosos em que te sustentas. Abençoa tuas faculdades genésicas, são forças da vida, pelas quais recebeste no mundo o aconchego do lar e o carinho da mãe. Eis que Deus te abençoa a cada instante, no ar que respiras, no pão que te nutre, no remédio que refaz, na palavra que anima, no socorro que alivia, na oração que consola. Junto das células doentes ou fatigadas, não empregues o fogo da tensão, nem o corrosivo do desespero. Abençoa também. Emmanuel. Sempre perfeito, né? Então, com esta leitura que foi com uma oração, né? Vamos fechar os nossos olhos e nos sentirmos abençoados, abençoados pela oportunidade de estarmos aqui, escutando essas palavras, recebendo estas bênçãos que vem do alto, a toda a equipe espiritual desta casa, que abriga, que abençoa a todos nós, que saibamos recolher todas essas energias, essa positividade e preenchamos os nossos corações com muita fé, porque sim, somos abençoados e somos capazes de nos abençoar. Que assim seja. Boa noite. Para quem está acostumado a vir aqui, no dia que eu estou, né? Bem que eu estou estudando com um grupo de estudo um livro da Joana, e dessa vez nós estamos estudando o livro Vida, Desafios e Soluções, tá? Para quem quiser uma hora olhar. E esse tema me chamou bastante atenção quando a gente estava estudando, porque ele fala de uma coisa muito diária nas nossas vidas, que é afetividade conflitiva. Então eu vou ler o texto, que ele tem só 2 páginas, e depois eu volto para comentar. E é importante tentar assim, compreender o que a Joana fala, né, com as palavras dela, porque depois eu vou falar com as minhas. E ela tem assim, um linguajar mais difícil,
mas muito interessante a profundidade que ela toca. Então, afetividade conflitiva. Entre as condutas perturbadoras, convém seja destacada a afetividade conflitiva como de relevância, apresentada pela criatura humana que, desajustada emocionalmente, expressa todos os seus tipos de realizações mediante estados de desequilíbrio, gerando novas ansiedades, insatisfações e desajustes. A carência afetiva e a insegurança normalmente produzem comportamentos antinaturais, instáveis, que chamam a atenção de forma desagradável. Confundindo afetividade com paixão, o paciente transfere o seu potencial de irrealizações para o ser elegido e propõe-se-lhe a dominar-lhe a existência, utilizando de ardis variados, através dos quais, sentindo-se sem valor para receber amor, tenta conquistar piedade, simpatia, fazer-se necessário, isolando o afeto de outros relacionamentos e atividades, de forma a estar sempre presente e tornar-se um misto de servo e amante ao alcance da mão. As suas manifestações de afetividade são egoísticas, insaciáveis, derrapando no ciúme doentio, que assevera ser demonstração de amor, destruindo a espontaneidade das atitudes na convivência. Mesmo que amado, desconfia dessa possibilidade, afirmando ser no outro um sentimento de compaixão e não um amor cheio de arrebatamento e de profundidade. Sempre almeja dedicação exclusiva até o asfixiar da pessoa escolhida, que perde personalidade sob o jugo implacável desse algoz afetivo. Não obstante conquistar alguém, não é capaz de mantê-lo, porque sempre aspira a mais, a ponto de tornar insuportável o convívio, fugindo para a autodestruição psicológica. Suas maneiras são artificiais, sua preocupação única é ser sábio, ser caro, ser querido, com demonstrações cansativas do que diz ser o amor que devota, não compreendendo que o outro tem inquietações próprias e anseios diferentes dos seus e nem sempre está disposto a suportar a asfixia que lhe é imposta. Eu vou ler aqueles trechos, vou comentar e depois eu continuo. Bom, eu acredito que deu para a gente perceber até aqui que ela está falando da paixão desvairada, né? E a primeira coisa que a gente precisa deixar mais claro é a diferença entre paixão e amor, né? Embora na juventude, principalmente, na adolescência, na nossa primeira fase de adultos, a gente esquece essa diferença. A paixão, ela é algo que nos cega, né? Quando a gente principalmente quando a gente, e pode ser se apaixonar por um animal, por um ser humano, não importa pelo que, por uma religião, não importa pelo que a gente se apaixona, mas aqui no caso nós estamos falando de paixões entre pessoas, né? É algo que a gente vê no outro aquilo que nós queremos ver, não é aquilo que a pessoa é. É o que nós desejamos e projetamos no outro. E por isso é muito complicado, é uma fase necessária, né? Ela é um pré-requisito, eu diria assim, uma antessala de um grande amor, e todo grande amor começa com a paixão, mas como é algo que é ilusório, né? Você está vendo aquilo que você quer, então você transforma nos seus olhos o que a pessoa é, não verdadeiro, mas é aquilo que você gostaria. Então, às vezes, é até uma projeção das qualidades que você gostaria de ver que alguém tivesse e convivesse com você com aquelas qualidades, né? Isso dificulta muito os relacionamentos, porque quando a paixão passa, aí você fala, mas, meu Deus, como é que eu pude gostar de fulano? Ou você vai dizer assim, nossa, mas não te reconheço. Por
Porque a pessoa passa, quando ela passa a demonstrar o que ela é, o que ela pensa, o que ela quer, né, você não combina, né? Porque aí você vai ficar frustrado, vai ficar sofrendo e vai passar a cobrar daquela pessoa o que você achava, as qualidades que ela tinha. E nunca vemos os defeitos, porque você está cego pela paixão, né? Por isso que nós, os mais velhos, sempre aconselhamos os jovens a não casar e não assumir compromisso enquanto está apaixonado, né? Porque você sempre vai errar, né? Tem que esperar. Agora, o sentimento que a Joane está falando é outro. Porque o amor é algo que conquista, que alivia, que traz felicidade, que traz companheirismo, traz honestidade, cumplicidade, tolerância, né? Paciência. Há uma série de características do amor que aqui, vamos primeiro generalizar, o amor é universal, né? Mas o amor entre os seres humanos, entre um homem e uma mulher, um homem com um homem, uma mulher com mulher, é algo que vai te gratificar, que vai te preencher, que vai, dizer assim, complementar a sua vida, né? Eu, quando era jovem, uma vez uma amiga me deu um conselho que eu nunca esqueci, que ela dizia assim: olha, quando você se apaixona por alguém, quando você pensa que vai amar alguém, a primeira coisa que você tem que ver é se aquela pessoa vai complementar a sua vida, não vai te tirar nada, ela vai trazer e complementar. Agora, você tem que tomar cuidado para não se jogar no colo do outro como um pacote, porque a hora que pesar vai soltar, né? E aí você está lá todo pensando que está apaixonado e vai se desfeito. Mas esse amor que a gente pode sentir pelo ser humano, ele, primeira coisa, ele é livre. O ser humano, para amar e para ser amado, o primeiro pré-requisito é que você é livre e o outro ser humano também é livre para tomar decisões, para compartilhar o que ela quer. E quando você ama intensamente alguém, você vai compreender mesmo que não dê certo, desejando a felicidade do outro. Mas ainda não é isso que a Joana está falando. Ela está falando do afeto que se torna insuportável, que faz com que a nossa insegurança, a falta de amor por si mesmo, falta de respeito, solidão, não importa qual é o motivo, age como se tornasse proprietário do outro, né? Aí age para tirar todo o espaço do outro. Eu estava vendo uma entrevista na televisão, a semana passada, a TV estava trazendo algumas reportagens sobre violência contra a mulher, né? E aí uma pessoa que estava entrevistada, ela falou assim: começa com ciúme, né? Com o tipo de roupa que está utilizando, a companhia que tem, no caso da mulher, né, se passa um batom, um decote, aí proibindo companhia de fulano, companhia de beltrano, e às vezes aquilo vai começando aos poucos, quando você percebe, o outro tomou posse da sua vida, né? Aí está selecionando suas amizades, onde vai, que hora chega, quem vai, né? Então, essa afetividade doentia de posse que a Joana está tratando aqui, né? Que ela diz assim para tomar cuidado com esse tipo, porque, como ela diz assim, que a pessoa até tem facilidade de conquistar alguém, mas ela tem dificuldade de manter o relacionamento, né? Porque sempre está querendo do outro muito mais do que aquilo que o outro é capaz de dar, ou pode dar, ou quer dar, né? E, então ela diz assim que aos poucos a pessoa vai tornando o convívio insuportável, porque o outro sufoca, tira o espaço, né, e sufoca. E é até assim que quando uma pessoa
passa a agir com uma autodestruição psicológica da outra pessoa, ela passa a ter maneiras artificiais, cerca o ser querido com demonstrações muito cansativas até daquilo que acha que é amor. Né? E aí, aos poucos, vai se tornando uma companhia insuportável. Aí, então, continuando aqui na leitura, ela diz assim, a criatura nasceu para ser livre. E por isso mesmo, o amor é sentimento que liberta, proporcionando paz e alegria. Quando manifestado por exigências descabidas, desaparece e morre. O amor tem infinita capacidade de compreender e de tolerar, de ser franco e honesto, nunca diminuindo, quando em dificuldades, por dispor de recursos nobres para eliminar os empreendimentos e incompreensões. Um relacionamento saudável é feito de diálogos, de coerência de comportamentos, de lealdade na forma de ser e autenticidade da maneira de viver, de tal forma que a presença do outro não inibe, antes agrada, preenchendo os espaços sem posições habituais de tomá-los. A pessoa nem sequer se dá conta de como o outro é ser importante, até o momento em que lhe sente a ausência, experimentando a profundidade afetiva e o significado daquele a quem ama. Então, quando a gente de fato ama alguém, quando esse amor é preenchido, você tem tanto espaço para cultivar a sua própria vida, que nos momentos que você está longe desse amor é que você se dá conta de quanto ele é importante. Né? Eu brincava com as minhas amigas que a vida de um casal, ou de pessoas que convivem, né, devia ser assim nas férias, viajar sozinho, viajar na companhia, viajar com os filhos. Né? E sozinho, cada um tem seu espaço, ir para lugares diferentes, para poder até sentir saudade, né? Porque quando você está junto o tempo todo, você nem sabe o que é saudade. Mas lembrando que toda criatura é um ser humano livre. Então, você estar com alguém tem que ser uma escolha da maturidade, do prazer de estar com a vida preenchida por aquela companhia, sem exigência descabida, para não se tornar um peso. E aí ela vai continuar, né? Então, assim, saindo do relacionamento saudável, ela diz assim, quando a afetividade se apresenta através de uma pessoa insegura, torna-se tormentosa, cansativa, e aquele que parece amado sente-se bem quando longe do seu controlador emocional. Por sua vez, o atormentado olha todos quanto estimam ser elogiado como adversários e competidores, invejosos ou dificultadores de sua planificação e felicidade. Que é outra coisa que acontece muito, principalmente quando a gente convive com alguém que diz que nos ama, mas se sente inseguro dessa companhia, ou inveja o sucesso da outra pessoa. E aí a inveja sabota, né? Você passa a criticar ao invés de elogiar, você não aceita que a outra pessoa seja elogiada na sua frente, porque você vai falar, nossa, né? Mas será que é isso tudo? Então, esse cuidado que a gente deve tomar com esse tipo de afeto. Bom, e ela fala assim, que as raízes dessa conduta, né, de posse, de não dar espaço, de controle da vida do outro, na maior parte das vezes está numa infância solitária, maltratada, que foi vivida conflituosamente e transferiu para o futuro as aspirações de dominação para ter, em vez de afirmação pessoal, para ser. Então, quem tem filhos, sobrinhos, enfim, que convive com crianças e adolescentes, precisa tomar muito cuidado para, de fato, estar participando, estar compartilhando, estar dividindo espaços de maneira democrática e sentimentos de maneira correta, né? Para não tornar a casa
um lugar de solidão com várias pessoas. Né? E a gente está num momento, como humanidade, muito difícil, porque hoje a gente não tem mais espaço para conversar, as famílias não se reúnem mais para almoçar ou para jantar, às vezes nem de domingo se reúne mais, né, como era antigamente, que enquanto meus pais estavam vivos e nós morávamos não muito perto, mas mais ou menos vizinhos, todo domingo era almoço na casa dos pais, né? E aquele almoço longo, que chegava, não tinha horário para almoçar e ninguém tinha horário para ir embora, já emendava o café da tarde, né? Mas esses espaços hoje a gente não tem. Né? Preso na internet, preso no celular. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essa questão de não estar na solidão, mesmo estando acompanhado. Então, criança e adolescente mais ainda, porque ela diz assim que na fase infantil, sentindo-se desamada, a criança chamava a atenção pelo choro, pela insubordinação, pelo fingimento, que transferiu para a idade adulta, dissimulando o que pensa e o que faz, em razão dos recursos mentais que dispõe. Né? Então, quando uma pessoa é obrigada a fingir que está feliz, ela não pode se expressar falando verdadeiramente o que pensa, ela não pode contestar, que ela se torna um ser humano infeliz, aí na infância, na juventude, certamente vai se transformar num adulto amargo e incapaz de diálogo. Ela diz também que, sob estímulos equivocados, quando o indivíduo passa de um estado de posse ao de perda, agigantando-se, desejando o outro, submetendo-o a situações humilhantes e desagradáveis, sem importar-se que atenda ao ego em angustiosa desesperação. Ou seja, o ser humano, que ele tem o outro como uma posse, que é ele que domina a relação, ele que comanda a vida do outro, não passa de uma pessoa extremamente egoísta, narcisista, né, que se vê como centro do mundo e não aceita que o outro tem uma vida própria. E quem vive assim, né, dessa forma de controle, sempre se comporta cheio de suspeitas, procurando provas do que pensa, exigindo mais abnegação, paciência e demonstração de amor que espera receber, mas que nunca está satisfeito. Então, por mais que você fale, por mais que você dê, por mais que você justifique, o outro está sempre cobrando muito mais do que aquilo que você pode dar. E aí ela recomenda, né, que essa afetividade patológica requer terapia cuidadosa, a fim de o paciente adquirir a tranquilidade perdida e a autossegurança necessárias para poder amar sem conflitos. Então, a pessoa que passa por essa situação de ter um amor doentio, ter esse sentimento de posse, de não confiança em si mesmo, confiança do outro, tem que admitir para si mesmo que tem essa dificuldade e procurar ajuda psicológica, né? Procurar se renovar, procurar se conhecer melhor e confiar em si mesmo. E ela ainda diz que quanto mais a pessoa tentar ignorar que esse é um comportamento irregular, tanto mais difícil se lhe torna a convivência com as demais criaturas, particularmente quando manifesta a tendência para ser vítima, transferindo a culpa do que lhe ocorre para as demais pessoas. E olha, não existe pior coisa na face da Terra do que a vítima, né? Porque, primeiro, que a gente confunde a vítima com o verdugo. Em geral, a pessoa que se coloca na posição de vítima, ela é a culpada. Em geral porque, de alguma forma, ela vai, dizer assim, subjugar a outra pessoa às suas vontades, se fazendo de vítima. Às vezes, estando permanentemente doente, às vezes permanentemente incapaz de se manter, outras vezes permanentemente incapaz de tomar as próprias decisões, né?
E até a própria doença, a pessoa que está constantemente doente, constantemente desempregada, constantemente negativa, ou constantemente precisando da presença de alguém, é porque de alguma forma ela se acomodou nesse amor doentio, né? Nesse controle da vida do outro. Bom, e ela diz assim, que a coragem para assumir responsabilidades e reconhecer a urgência em favor de uma terapia conveniente para o seu conflito já é um passo significativo para o seu processo de cura. Então, para se curar de uma dificuldade como essa, o primeiro passo é admitir que não está bem, né? Admitir que está doente. E aí qualquer outro tipo de dificuldade, como a gente fala, se a pessoa está com, sei lá, ela tem dificuldade com a bebida, ou com qualquer tipo de droga, qualquer tipo de vício, a cura começa quando a pessoa admite, né? Então, esse amor doentio, essa afetividade que só traz conflito, que só traz desamor, ela também é uma doença que precisa ser tratada. Então, resumindo, ela diz assim, que a afetividade é uma necessidade fundamental do ser humano, porque todo ser humano precisa amar e ser amado, né? Não tem ninguém na face da Terra que não necessite de um amor. Até as plantas, né, as flores, tem gente que conversa com as flores, né? Eu vi uma vez, acho que foi Orlando que fiz uma leitura, assim, quem conversa com as flores pode ter certeza que é maluco, porque a flor, ela tem sensibilidade, né? A planta tem sensibilidade, mas ela não tem condição de fazer um diálogo. Mas quem gosta realmente, que forma, que acaricia, diz que ela vive mais, né? Que ela fica mais vibrante, mais bonita. Mas a gente vê isso com um gato, com um cachorro, com os animais domésticos, mesmo o cavalo. E tem alguns animais que correspondem a esse amor. Então, ele sente, às vezes, quem tem animal doméstico em casa, né? Em casa meu filho tem 3 gatos, o outro tem 1 e tem 2 cachorros, né? E eu brinco, porque eles só faltam falar, né? Porque eles sabem se comunicar, sabem lá como pedir comida, quando você está bravo, quando... por exemplo, um dos meus filhos, ele está na minha casa e os cachorros estão atrás. Ele brinca, ele sempre fica... Eu entrar e olhar, elas olham que elas sabem tudo. Eu não gosto de cachorro dentro de casa, então elas saem rapidinho. Eu acho isso interessante como os animais mostram, né? É um amor diferente, eles sabem qual é o espaço do outro. Então, todos nós, seres humanos, precisamos do amor, né? Precisamos do afeto, precisamos da compreensão do outro, mas o amor é uma força divina que nos ajuda a estruturar, né? Dá equilíbrio, nos traz sintonia com o universo, mas ele não pode ser desajustado, ele não pode ser transformado na dependência, no ciúme ou numa posse. Ela diz também que os conflitos afetivos, eles nascem das imperfeições interiores. Então, muitos problemas que a gente tem, que não assume as nossas necessidades, medos, as experiências mal resolvidas, nos tornam seres insuportáveis porque quer dominar o outro. Então, aí, da mesma forma, quando a gente está apaixonado, vê no outro aquilo que nós gostaríamos e que pode não ser verdade, quando a gente não está bem, né, a gente também vai projetar no outro as nossas frustrações e dificuldades, né? E não é certo você colocar no outro aquilo que é teu. Ela diz também que essas afetividades aí que traz mais conflito do que afeto, ela é produto do nosso egoísmo e do nosso orgulho, né? Porque a gente quer receber, quer controlar, mas não quer dar e não quer receber nada. É só as exigências, as minhas exigências que devem ser cumpridas. Mas se o outro me pedir, ou exigir, ou requerer alguma coisa, normalmente a gente não quer dar.
Então, o amor não é disputa, é uma doação, né? E ela diz também que se a gente não cuidar disso, que a nossa imaturidade favorece esses desencontros, né? É preciso que a gente tenha autoconhecimento, que a gente busque não ter reações que são impulsivas, que de forma nenhuma tenha ressentimento e jamais expectativas irreais, para a gente ter noção das dificuldades que a pessoa tem, das deficiências, daquilo que está acima das forças dela fazer. E a gente também ter noção das nossas dificuldades. Então, para você ter um relacionamento saudável, é preciso que tenha amadurecimento psicológico, psíquico, emocional e também capacidade de renúncia. E lembrar ainda que o sofrimento afetivo, ela pode se tornar uma oportunidade de crescimento, porque as decepções e os conflitos que surgem nos relacionamentos, eles não são castigo. Às vezes são uma oportunidade de você ter uma experiência e se autoeducar. Então, toda vez que surgir uma dificuldade emocional, seja sua ou no relacionamento, você também tem uma oportunidade de desenvolver compreensão, tolerância e principalmente um amor mais maduro. Ela recomenda que tenha um autoconhecimento, que é um caminho para a transformação, né? Que as resoluções dos conflitos começam pela gente mesmo. Né? Somos nós que temos que ter capacidade para resolver. Eu estou aqui falando, me lembrando de uma paciente, que eu sou psicanalista, né? E ela tem um conflito muito grande com a mãe. Tem mágoas profundas lá, desavenças que sempre foram perto. E aí ela diz assim, porque a minha mãe coloca o lixo bem na minha porta todo dia, elas falam no quintal. E outro dia ela me contando que ela sonhou caindo num poço. E aí ela ficava se debatendo naquele poço que estava lá cheio de lama, e desesperada, era um sonho. E depois apareceu uma pessoa lá que tirou ela do poço. Né? Aí veio para ela assim, será que você não está caindo realmente num poço de ressentimento, de mágoa, de rancor, de angústia, né? Esse poço aí está mais me parecendo um poço de lágrimas, de angústia e de ódio do que qualquer outra coisa. Ela ficou assim, é mesmo? Será que eu tenho tanta raiva assim da minha mãe? Pois é, você precisa olhar, porque às vezes os sonhos falam, né, coisas que a gente não quer bem perceber. Mas esse autoconhecimento que você pode ter através da reflexão, através de uma terapia, através de diálogo com pessoas que te conhecem, eles são importantes. E lembrar que o amor verdadeiro, ele liberta, porque ele vai respeitar a individualidade do outro. Ele vai mostrar para mim que a minha individualidade é tão importante quanto eu respeitar aquelas pessoas com as quais eu convivo. Então, amar não é possuir, é compreender, é servir e cooperar para a felicidade do outro. Então, aí, finalizando, né, os conflitos afetivos, eles são das imperfeições íntimas, que não se pode projetar as nossas dificuldades no relacionamento. A maturidade afetiva, emocional é uma conquista, é um passo a passo. Ela é aceita quando a gente é muito jovem, mas não é aceita quando você se torna um adulto responsável. Se o que não der certo, a gente vê o sofrimento como uma oportunidade de crescimento. E lembrar que a máxima de Jesus é amar o teu próximo como a ti mesmo, né? Então você nunca pode fazer por outro aquilo que você não quer para si. Então é essa a mensagem de hoje, né, da nossa amiga Joana, que sempre nos dá a possibilidade de pensar, de refletir sobre as nossas vidas e ter outro olhar sobre aquelas coisas que nos acontecem. Boa noite. Agradecemos imensamente a participação com a comissão Emicida, esclarecendo para nós um pouco essa temática. E nesse instante convidamos a todos para que possamos fechar os nossos olhos,
ainda com os nossos pensamentos asserenados, vamos neste momento pedir ao nosso querido amigo Jesus que derrame as suas bênçãos sobre nós, trazendo-nos a paz, a serenidade em nossos corações, para que possamos sentir a leveza a nos acompanhar para os dias da semana que se segue, que possamos sentir a presença divina em nós, que possamos, ao sair daqui, nos sentirmos melhores do que quando aqui chegamos, levando em nosso pensamento para a nossa reflexão tudo o que ouvimos na noite de hoje, esses ensinamentos que sirvam de alguma forma para nos orientarmos em nossa caminhada. Assim, dizemos: sê conosco, Jesus, e que tuas bênçãos desçam sempre sobre nós. Que assim seja.